Pegue a sua Bíblia agora, amados. E abra no Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Glória a Deus. Aleluias. Evangelho de João, capítulo 4. E ainda de pé, nós vamos ler 2 versículos, que é o versículo 23 e 24. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Aleluia. A palavra de Deus diz assim: mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que o adore em espírito e em verdade. Aleluia. Podeis assentar. Aleluias. Veja bem, nos últimos anos, muito se fala sobre louvor, sobre adoração, sobre cultuar a Deus, e isso de uma certa forma tem lançado algumas polêmicas sobre esse tema, louvor e adoração. O que é louvar? O que é adorar a Deus? Muitas pessoas chegaram até mesmo a estabelecer que só louvaria a Deus quem soubesse cantar. Se você não canta, você não está louvando. Se você não canta, você não está adorando. Eu ouvi isto muito. E o meu intuito nessa noite não é confrontar nenhuma visão com relação ao louvor e adoração a Deus, mas simplesmente trazer alguns esclarecimentos. O que é louvar a Deus? O que é adorar a Deus? Ou seja, qual o louvor aceitável por Deus? Tem muita gente que às vezes acha que está louvando, que está adorando, e não está fazendo nada disto. Mas nessa noite nós queremos estudar com os irmãos algumas coisas, e o nosso tema é: qual louvor aceitável por Deus? Sabe que Deus aceita qualquer coisa que é prestada a Ele, que é oferecida a Ele? Vejam bem, alguns pensam que o louvor é somente cantar cânticos espirituais antes do estudo da palavra. Eu vou louvar a Deus no culto. Amém? Faz parte do preparo para a ministração da palavra, faz parte de preparar o nosso espírito para estarmos bem, para que a palavra venha e encontre guarida no nosso coração. Mas muitas pessoas acham que a responsabilidade dele de prestar esse louvor a Deus é simplesmente nos cultos. Nós vamos lá e vamos cantar, vamos louvar, vamos adorar a Deus, no culto domingo à noite, na escola bíblica dominical, no Tadel, nos cultos de evangelismo, como é costume de muitas igrejas, onde os fiéis se reúnem para cultuar. Irmãos, isso é muito bom, o ajuntamento dos crentes, para em conjunto expressar diante de Deus uma expressão de louvor e adoração a Deus. Isso é gratificante quando você vê uma igreja vibrante, num culto de domingo, todo mundo levantando as mãos, levantando os pés do chão, soltando a voz, mesmo que você não tenha aquela voz afinada, que muita gente diz: não louva a Deus porque a minha voz
não é afinada. Não, louvor não tem nada a ver com a sua voz afinada, ou se ela é uma voz de taquara. Tem nada a ver. Louvor é uma expressão sincera do seu coração. É você dar a Deus o seu melhor. Louvor é você oferecer a Deus algo que vai te custar sacrifício. Algo que você vai dizer, olha, eu estou dando isso aqui, mas eu estou dando o meu tudo. Estou tirando lá do fundo o máximo que eu posso para oferecer a Deus. Nós temos um exemplo na Bíblia de louvor, de adoração, de gratidão a Deus, que vocês conhecem muito, onde fala da oferta de Caim e Abel. E a Bíblia diz então que Caim, ele ofereceu a Deus o seu louvor, a sua adoração, através dos mantimentos colhidos lá na sua colheita, na sua lavoura. Abel chega e oferece a Deus as primícias do seu rebanho. Algo que tinha que haver derramamento de sangue. Derramar sangue fala de pagar preço, de se dispor a se entregar por completo. E aí então, mais na frente, nós vemos o porquê que Deus aceitou o louvor de Abel e rejeitou o de Caim. Todos os dois tinham o propósito de louvar, de adorar, de agradar. Infelizmente hoje, nos nossos dias, nós encontramos ainda muitas pessoas, muitas seitas, muitos filósofos, tentando levar a Deus a aceitar qualquer coisa. Tem pessoas que às vezes acham a música mundana bonita, aí ele vai e faz uma, como é que chama mesmo? Só, esqueci a palavra aqui. Versão, mas não era bem isso que eu queria falar não. Mas digamos que seja versão, os irmãos entendem também. Aí ele pega aquela música mundana que está na moda, e não, mas que coisa linda, eu vou fazer um hino em cima dessa letra. Aí ele pega a música mundana, só muda a versão dela e traz para o púlpito da igreja e quer que Deus aceite esse tipo de coisa. Quer que Deus engole isto e chama isso de louvor e adoração. E a gente vê isso acontecendo com muitos músicos, pessoas que têm o Espírito de Deus. Não é que os irmãos não têm o Espírito de Deus, têm o Espírito de Deus, mas é porque ele acha que a coisa está na moda, e aí então tem que andar por aí, porque aí o povão vai cantar, o povão vai achar bonito. Irmão, não é por aí. Nós temos que prestar o nosso louvor a Deus, a nossa adoração a Deus, mas isso precisa ser feito com raciocínio. Deus está nisso, Deus vai aceitar isso. Deus vai aceitar o meu culto, Deus vai aceitar o meu louvor, Deus vai aceitar a minha adoração. Talvez se Caim tivesse perguntado isso a Deus, Deus estaria dado a resposta antes. Mas não, vamos oferecer qualquer coisa. Quanto Abel preocupou em lá separar as primícias, o que ele tinha de melhor, e oferecer a Deus. Senhor, estou te dando o meu melhor. Isso aqui tem um custo muito grande para mim. Aleluia. Vejam bem, o verdadeiro louvor é quando queremos saber qual o verdadeiro louvor que Deus aceita, surgem as seguintes perguntas: qual o lugar em que devemos louvar a Deus? Onde louvar a Deus? Muita gente diz, na igreja. Mas na igreja é um lugar propício para louvar, para adorar, para se dar culto. Veja só o que diz a palavra de Deus. Lá em João, no capítulo 4, versículo 20 a 21, diz assim: Jesus falando com a mulher samaritana: nossos pais o adoraram neste monte,
vós o dizeis que é em Jerusalém que tem que prestar louvor. O lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê em mim que a hora vem em que neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. O que Jesus estava dizendo? Jesus está dizendo: olha, o costume, a tradição é que se deve adorar no monte, se deve adorar no templo, que o lugar de adorar é Jerusalém. Mas vai chegar o momento em que esses lugares não vão ser lugares de prestar adoração. O que o Senhor estava dizendo? Não existe um lugar específico para louvar a Deus. Não existe um lugar específico para se dar culto, para se dar louvor. Deus, ele preocupou com isso de tal forma, lá no Velho Testamento, quando fala a respeito dos dízimos e das ofertas, que é uma parte de louvor, de adoração a Deus por parte do seu povo. O povo estava enfrentando dificuldade para ir levar os dízimos no lugar que tinha sido determinado por Deus. Muitas pessoas estavam deixando de dizimir porque enfrentavam dificuldade, porque naqueles dias a lei dizia que tinha que ser levado ao templo o dízimo de uma forma íntegra. Ou seja, se eu colhesse milho, eu ia levar milho. Se eu colhesse soja, levaria soja. Se fosse trigo, levaria trigo. Se fosse uva, levaria uva. Se eu produzisse camelo, levaria camelo, ovelhas, cabra, pombos, né? Se fosse boi, era boi. Se fosse vaca, era vaca. Então o povo que morava longe, que morava distante do templo, estava tendo dificuldade para adorar a Deus com os seus dízimos. E Deus é um Deus facilitador. Amém? Deus não quer colocar carga pesada sobre a vida de ninguém. Deus não quer trazer sobre a vida de ninguém um jugo em que essa pessoa não possa suportar. Então Deus disse: olha, todo mundo que tem dízimo, que não tem condições de levar até o templo, pode então vender os boi, o mantimento, vaca e etc., e levar então ao templo. Chega lá, então compra o que quiser e coma diante do Senhor. Então Deus, Ele deseja ser louvado, Ele deseja ser exaltado em qualquer lugar em que estiver um dos seus filhos, um dos seus servos. Você pode prestar culto a Deus, louvor a Deus, lá na sua casa, no seu trabalho, viajando, cantando louvores no seu carro, vindo da sua casa para a igreja, indo para o seu trabalho, conversando com a sua família, dialogando na hora da ministração, né? Por exemplo, eu estou aqui pregando nessa noite. Você sabe o que eu estou cantando agora? Você seria capaz de falar o que eu estou cantando? Hã? Não, né? Você não seria capaz. Mas eu estou louvando. A minha mente tem um canto cantando aqui o tempo todo. O tempo todo. Cada palavra que eu estou ministrando nessa noite, ele está vindo. E por incrível que pareça, eu estou celebrando a Deus com a minha mente. Eu te louvarei, Senhor. Eu te exaltarei, Senhor. Por incrível que pareça, o canto que está na minha mente é esse nessa noite. Isso significa que eu estou aqui pregando, mas na minha alma, no meu espírito, na minha mente, há um espírito de louvor, um espírito de gratidão a Deus. Estou dizendo: Deus, obrigado, porque eu estou tendo a oportunidade de transmitir essa palavra a respeito de louvor e adoração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Então, amados, não importa o lugar, não importa o tempo, não importa a hora, não importa onde você esteja, porque lá onde você estiver, se você prostrar diante do Senhor e dar a Ele o seu louvor, Ele vai receber o seu louvor. Aleluia. De que forma se deve adorar e louvar a Deus?
O versículo que nós lemos nessa noite diz: importa que os que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. Olha aqui para mim, amada igreja. Olha aqui, amados. Deus não aceita filosofias diante dele como louvor, como adoração. Tem muitas pessoas, como eu já disse no início, querendo que Deus engole qualquer coisa, qualquer tipo de adoração. O verdadeiro adorador louva em espírito e em verdade. Ele não é aquela pessoa cheia de tradições. Ele não está pego nas tradições para louvar a Deus. Não é isso aí. Ele não está pego nas invenções impostas pelos homens. Mas ele tem sempre aquele louvor que sai do íntimo do seu coração. Vamos chegar no culto aqui domingo à noite, aí não tem tecladista, não tem violonista, não tem baterista, não tem microfones, não tem nada. Aí eu digo para os irmãos: vamos embora, porque hoje não tem quem toca violão. Os irmãos podem ir embora, porque hoje não tem tecladista. Eu não dou conta de tocar se não tiver a bateria. A minha voz está rouca, porque eu passei a semana toda gripado. Essa foi a minha realidade essa semana. E hoje então não vou adorar não, porque a minha voz... Isso é tradição. Eu posso estar sem violão, posso estar sem teclado, sem contrabaixo, sem bateria, sem som, mas lá dentro de mim existe um louvor dizendo: exalta o Senhor, cante ao Senhor, celebre ao Senhor, adore o Senhor com ou sem instrumentos. É isso que Deus quer de nós. E às vezes tem pessoas que começam a limitar isso diante de Deus. Não vou fazer isso porque me falta isso. Amados, quando nós estamos no Espírito de Deus, não nos falta nada. Nós temos tudo para louvar, para adorar, para celebrar, para glorificar o Senhor, Rei dos Reis. Tem um cântico antigo, que eu acho que eu não lembro mais. Diz assim: eu te louvo de coração. Aí ele diz: eu te louvo com as mãos, eu te louvo com a voz, eu te louvo com as mãos, eu te louvo com os pés. Aí diz: eu te louvo com a alma. Mas antes disse assim: se me faltar as mãos, eu te louvo com os pés. Se me faltar os pés, eu te louvo com a voz. Se me faltar a voz, eu te louvo com a alma. E se me faltar a alma, é porque contigo está. Raiz de Ravel. Eu já sabia quem cantava isso? Eu não sabia. Só sei que existe. Então, amados, a nossa concepção como cristão precisa ser esta: não importa o que vai me faltar, eu vou continuar louvando, vou continuar adorando, vou continuar prestando o meu culto a Deus, vou continuar exaltando o Senhor. E no dia que eu parar de louvar aqui, é porque Ele tomou a minha alma para si. Aí que o culto vai ser maravilhoso. Aleluia! Aí que o culto vai ser gostoso. Aí que eu vou cantar verdadeiramente. Aí que eu vou celebrar. Aí que eu vou viver no gozo do Senhor, celebrando eternamente. Então, amados, nós não podemos ficar barrados nas tradições. Isso me impede de fazer isso, me impede de louvar, me impede de adorar. Eu não vou fazer isso hoje porque faltou alguém do vocal, né? Porque o irmão não veio, mas Deus veio, Deus está presente. A glória de Deus é real. E se a glória de Deus é real, nada vai nos impedir de sermos verdadeiros adoradores. E vamos adorar em espírito e em verdade. Aleluia. A palavra diz que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Verdadeiramente. Pessoas que louvam. Pessoas que adoram. Do íntimo da alma. Ele está interessado, irmãos, na adoração e louvor do seu povo. Deus quer ouvir de mim. Deus quer ouvir de você.
expressão de gratidão, expressão de adoração. Deus quer ouvir da minha parte e da sua parte algo que vai fazer ele parar para ouvir. Já pensou nesse momento? A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão à procura dos fiéis da terra. E nessa noite você, como adorador, como uma pessoa que louva em espírito e em verdade, que adore ao Senhor de toda a sua alma, de todo o seu coração, nessa noite, será que o seu louvor, a sua adoração está fazendo com que Deus pare e volte os olhos para você e diz: lá na pão da vida eu encontrei uma mulher que é verdadeira adoradora, encontrei um homem que me adora em espírito e verdade, eu posso confiar nele e posso derramar sobre ele uma unção nova. Aleluia. Amados, louvor, adoração é algo que não deveria causar mais polêmica no meio do povo de Deus, mas sim regozijo, prazer entre o povo de Deus. Eu tenho oportunidade de louvar, tenho oportunidade de adorar. Ontem nós tivemos um grupo lá em Etoraí, adorando a Deus pelo nascimento do Carlos Eduardo, que é o filho do irmão João Paulo e da irmã Poliana. Vamos lá, vamos adorar a Deus, porque deu tudo certo. Nasceu mais um filho de Deus. A Pão da Vida já tem 3 membros lá em Etoraí. Um nasceu essa semana, segunda-feira. Então, é isso que Deus quer, amados. Entendeu? Tudo louvai ao Senhor. Deus tem encontrado em você, Deus tem encontrado em mim um verdadeiro adorador. Nós temos prazer em cantar louvores a Deus, amados. Olha só o que diz o salmista no Salmo 134, versículo 33, diz: cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. Eu louvarei a Deus todos os dias da minha vida. É isso que o salmista está dizendo. Não importa se os dias são bons ou se são maus. Não importa se está tudo bem, se eu estou atravessando uma fase difícil da minha vida. O apóstolo Paulo disse: em tudo dai graça, em tudo sedes agradecidos ao Senhor. E aí, amados, que muitas vezes nós como igreja erramos. Entendeu? A gente muitas vezes só sabe celebrar quando tudo está bem. Quando as coisas não estão indo muito bem, às vezes a gente recua, chega diante de Deus. Se eu estou aqui, o Senhor sabe que eu estou até meio nervoso com o Senhor hoje. Já pensou ficar nervoso com Deus? Eu estou aqui, Deus, eu oro, as coisas não acontecem, não fluem. Como é que o Senhor quer que eu te adoro? Adorando. É no meio das lutas, no meio das dificuldades. É no meio das perseguições, é no meio dos levantos, que nós precisamos aprender que o nosso louvor diante de Deus, ele precisa chegar continuamente. Continuamente. Louvar, adorar, glorificar a Deus. Esse dia para trás eu estava lá na chácara. Eu estava colhendo milho para fazer pamonha e tinha que abrir um carreador para poder entrar com a caminhonete lá no meio da lavoura para facilitar carregar o milho. E já de tarde, a gente precisava vir embora e o trem partindo para escurecer e tinha que quebrar o milho para trazer. E eu peguei um facãozão que tem lá assim 18 polegadas e comecei a cortar as canas de milho para abrir o carreador. Aí quando eu vi, eu senti uma dor na perna. Eu senti uma dor na perna e eu só disse: glória a Deus. Continuei, isso no início. Tinha cortado lá uns 10 pés de milho só. Cortei mais uns 200 e tantos. E começamos a quebrar o milho. Então lá estava o pastor Edivaí comigo, o André, meu filho. E quando já estava quase acabando de quebrar o milho, foi que eu levantei a calça. Quando eu levantei a calça, estava o corte na perna. Aí vim para casa, corri para o hospital para dar ponto. Mas eu simplesmente disse: glória a Deus. Aleluia. Irmãos, são coisas que acontecem na nossa vida que nós não podemos, em hipótese alguma, começar a questionar a Deus.
Estava indo para Goiânia, fazia obra. Chegando em Toraí, fundiu o motor do carro do André. Você acha que eu vou escabelar por causa disso? Então não. Não, louvamos a Deus, o irmão Antônio estava conosco, voltamos, pegamos o carro dele, fomos para Goiânia da mesma forma. O diabo muitas vezes ele tenta impedir o fechamento da campanha. Nós esperávamos 50 pessoas lá em Goiânia. E Deus, nós não tivemos 50 pessoas não, mas foi 45 pessoas. Aí o diabo queria barrar, ele queria trazer constrangimento, entristecer as nossas vidas, para a gente procurar desistir, frustrar. Mas é aí que você tem que dizer: Deus, obrigado por tudo. Senhor, eu te louvo. A coisa está indo para outro lado, mas eu te agradeço, eu te exalto, porque o Senhor é tremendo. Diga aleluia. Glória a Deus. Quando te vieres comido e fores farto, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que o teu Deus te deu. Deuteronômio 8:10. Então, está alimentando, louva a Deus, glorifica a Deus. Pastor, só está dando para comer. Aleluia, irmão, louva a Deus, porque tem gente que nem para comer tem. Mas mesmo assim está louvando, porque tem vida. Tem gente que não tem o que comer, mas ainda tem saúde, está louvando pela saúde. Tem gente que às vezes está com a família toda petecada, os filhos tudo arrebentado, e ele só sabe clamar: Deus, o meu filho não presta, não vale nada, esse menino não vai. Enquanto outros, irmãos, estão simplesmente dizendo: Deus, obrigado porque o meu filho está com vida. Nós precisamos aprender a louvar por tudo que acontece nas nossas vidas. No Salmo 103, versículo 1, 113, versículo 1 diz: louvai o Senhor, servo do Senhor, louvai o nome do Senhor. Louva a Deus, exalta a Deus, glorifica a Deus, seja agradável diante de Deus. Alguém pode me ajudar com esse versículo aqui, que me fugiu a memória onde está escrito, mas diz assim: que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração seja agradável diante de ti, ó Senhor. Amém? Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração seja agradável diante de ti, ó Senhor. Já parou para pensar nisso, amados? O que você anda falando? Está lá no Salmo 19. Qual é a expressão que você tem apresentado diante de Deus? Sabe que tem sido uma expressão de louvor, de adoração, de culto, de celebração? Ou será que por causa das lutas você tem resmungado, tem falado palavras que têm entristecido a Deus, entristecido o Espírito Santo? Então o salmista diz que as palavras dos meus lábios, lá no finalzinho do capítulo, que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração seja agradável diante de ti. Sabe em que nós temos meditado? Sabe que nós temos tirado tempo para meditarmos na grandeza de Deus, nas suas maravilhas? Sabe que quando nós estamos sozinhos, em que nós temos pensado? Isso, amados, é uma reflexão que todos nós precisamos fazer. Bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. É a declaração do salmista no Salmo 92, versículo 1. Bom é cantar louvores a Deus. Bom é cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Bom é dizer que o Senhor, que está acima de todas as coisas, é digno de ser louvado, é digno de ser exaltado. Aleluias. Glória a Deus. Em Efésios 1:12 diz: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo. Deus nos chamou com um propósito. 19:14, né? O versículo que eu não estava aí na memória. Deus nos chamou, irmãos,
para adorar, é para exaltar. É através do nosso louvor, através da nossa adoração, que nós vamos trazer a presença de Deus. Nós vamos trazer a manifestação da glória de Deus na terra. É através da nossa gratidão a Deus que os céus vai vir. Muitas vezes eu quero trazer a presença de Deus, mas eu não tenho nenhuma palavra de louvor, não tenho nenhuma palavra de gratidão, eu não tenho nenhuma palavra que exalte o nome do Senhor nos meus lábios, no meu coração. Eu só levo diante de Deus murmuração, só levo diante de Deus problema, doença, enfermidades, contendas. Só isso que eu muitas vezes levo diante do Senhor. Não, Ele quer que eu me encontro diante dele e diz: Deus, eu sou grato ao Senhor. Aleluias. Olha só, eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Cantarei todas as suas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazeres. Salmos 9, 1 e 2. Eu cantarei a ti com todo o meu coração. Cantarei com todas as tuas maravilhas, e em ti me saltarei de prazeres. Presença de Deus, amados, é lugar de você se extravagar na presença de Deus. É lugar de você sentir paz, sentir segurança, sentir feliz. É lugar de você se sentir livre. É lugar onde você tem liberdade para expressar diante de Deus o seu louvor, expressar diante do Senhor o seu culto, a sua adoração. Então, nada deveria nos agradar mais do que louvar o Senhor, do que exaltar a Ele. É bom louvar o Senhor, é bom exaltar o Senhor. O louvor aceitável a Deus. Podemos começar a entender qual o louvor aceitável a Deus, através de prostarmos diante dele e dizer: Deus, olha, obrigado, porque verdadeiramente o Senhor habita no meio dos louvores. Mais tarde, lá no Novo Testamento, nós vamos entender o porquê que a oferta de Abel teve maior aceitação, ou teve aceitação, e a de Caim foi rejeitada. Porque Abel estava oferecendo diante de Deus o símbolo do Cordeiro de Deus que haveria de tirar o pecado do mundo. Lá no Evangelho de João, depois nós vemos isto, quando Jesus chega em João 1:29, e Jesus diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz, então, em Hebreus 9:22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que houve uma aceitação daquela oferta de louvor e adoração ao nosso Deus. Aleluia. Em Hebreus 13:15 diz assim: então, através dele é que oferecemos a Deus sacrifício de louvor. Olha aqui, irmãos. Não é fácil, gente, prostrar diante de Deus para adorar nos momentos de escassez. Não é fácil adorar quando tudo está indo para o outro lado. Não é fácil. Mas nós temos que nos sacrificar. E temos que chegar diante dele e dizer: Deus, eu te adoro a si mesmo. Eu te exalto a si mesmo. Em determinados momentos da vida, nós precisamos ser como a sunamita. O filho morreu, preguei aqui sobre isso, cara, uns 15, 20 dias, não sei. O filho morreu. E ela então deixa a criança sobre a cama e vai ao encontro do profeta. Quando ela chega lá, o profeta diz: vai tudo bem contigo? Ela diz: tudo bem. Tudo bem com seu esposo? Meu esposo está maravilhoso. Com o seu filho? Está tudo ótimo com o meu filho. Irmãos, isso é uma expressão de confiança em Deus. Isso é uma expressão de louvor diante de uma situação de dores.
diante de uma situação sacrificial. A pessoa, se aquela mulher chega lá e começa a dizer, tudo bem, coisa nenhuma, eu não te pedi filho, não orei por isso, eu não queria, e agora está lá, morreu meu filho, e agora? Está aí, estou chorando, estou padecendo. Não, ela chegou e disse, olha meu senhor, está tudo bem, está tudo maravilhoso. Oh meu senhor, como Deus é bom, eu louvo a Deus por tudo. Aí depois dela exaltar a Deus, ela disse, meu senhor, o menino está morto. Amados, veja como Deus entra em ação quando há um espírito de gratidão, quando há um espírito de confiabilidade. Não existia sombra de variação no coração daquela mulher, apesar de estar passando por um momento delicado. Eliseu olha para aquela mulher e vê aquele espírito de gratidão, de segurança em Deus. E ele então entra em ação. E a gratidão, ela provoca milagres. O louvor, ele provoca milagres. A adoração, ela provoca milagres no meio do povo de Deus. Às vezes, quando as coisas ruins acontecem na nossa vida, a nossa tendência natural é fecharmos o nosso coração para Deus, fechar o nosso coração para os irmãos da igreja, fechar o coração para a família, fechar o coração para o obreiro, para o pastor, e a gente começa a buscar um culpado. Eu estou sofrendo isso, é porque fulano errou ali, o ciclano errou acolá, é por causa disso, por causa daquilo. Irmãos, não é por aí o caminho da vitória. O caminho da vitória, o segredo da vitória está na adoração a Deus. Está em aprender a celebrar, a dar culto a Ele nos momentos de dificuldade. Aleluias. Glória a Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, ela disse em Hebreus 10, 17: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A oferta sem sangue que Caim ofereceu foi uma recusa à instrução de Deus. Oferta sem sacrifício. Ah, não vou me sacrificar. Hoje vai chover, eu vou chegar na igreja molhado? Está longe demais a igreja. Se a igreja fosse pertinho da minha casa, eu ia todos os dias. Domingo passado eu falei para os irmãos que na minha juventude teve uma época que eu andava 17 quilômetros todos os domingos para ir na igreja. E ia sozinho. E não era dentro da cidade não. Entendeu? Tinha que enfrentar isso. Saía do acampamento em torno de 4 horas da tarde para caminhar esses 17 quilômetros. Chegava às 7h30 lá para começar o culto e voltava depois de 9h30 sozinho até chegar no acampamento onde nós estávamos alojados. Isso é sacrificar diante de Deus. Hoje, muitas vezes a pessoa está com o carro na garagem. Aí ela vai assim, não vou na igreja hoje não, porque vai chover. Ainda vai lá fora ver se está chovendo. Para que serve o carro? Nós precisamos ficar atentos, amados. E às vezes é exatamente naquele dia que Deus tinha reservado uma grande bênção para a pessoa. Deus, mas Ele não sacrifica. Ele quer que as coisas aconteçam tudo dentro daquilo que Ele programou para acontecer. E se não acontece, aí já entristece, já se abala, já fica nervoso. Ele acha que as coisas fugiu do controle e que agora não tem mais jeito. Nós precisamos entender, amados, que o louvor, a adoração, ela precisa sair do íntimo do nosso coração. Precisa estar aqui e ser colocada para fora. Um dia quase que eu apanho. Chegou uma irmã e contou para mim toda a sua vida. Dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar com ela. Aí depois que ela contou toda a história que ela estava passando, eu digo, mas vamos orar por você. Coloquei a mão na cabeça dela. Eu digo, Deus, obrigado porque essa irmã está sofrendo.
eu te louvo, Senhor, porque essa irmã não está suportando mais essas lutas. Aí ela levou outra mão, pegou da minha mão e disse: pastor, para um pouquinho. Para um pouquinho, eu estou precisando de livramento. O senhor está agradecendo a Deus pelo que eu estou passando? O que é isso, pastor? Me ajuda. Eu estou ajudando a irmã. Estou ensinando a irmã a ser grata. A irmã já não orou, a irmã já não fez campanha, a irmã já não fez de tudo. Então vamos mudar o foco. Vamos mudar a forma de orar. Vamos mudar a forma de chegar diante de Deus. Irmãos, às vezes os problemas vêm, as lutas vêm, exatamente para desconectar o nosso coração, a nossa mente, do foco da bênção. Entendeu? Aí você fica só orando, pedindo, você esquece de ser grato. Entendeu? E aí você vai entrando numa situação crítica, sua vida espiritual vai ficando anêmica, e você ora e não obtém resposta da oração. Mas quando você é adorador, as coisas não estão acontecendo, não está fluindo, você não está vendo nada acontecer, aí você começa a cantar cânticos espirituais, você começa a celebrar, você começa a adorar, e o diabo diz: olha, com isso eu não posso, porque ainda que eu matei o filho, ainda que eu destruí as finanças, ainda que eu estou entrando no casamento, estou arrebentando a família dele, ele está dizendo: Senhor, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico, então eu já sei que eu não posso aqui, vou bater em retirada. Aleluia. Em Efésios 5, 19 e 20 diz assim, para nós encerrarmos: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, amados, que bom seria se a igreja tivesse o hábito de reunir com os irmãos, né? E começar a celebrar, cantar cânticos espirituais. Na época que eu converti, aqueles irmãos que sabiam cantar, eles iam visitar os novos convertidos e levavam um ináriozinho, né? Chegava lá, entregava o inário para o irmão, um ficava de um lado, o outro do outro. Dizia: irmão, eu vim aqui para nós treinar um hino, para nós cantar lá na igreja. Entendeu? Então isso valorizava a vida da pessoa, e a pessoa às vezes nunca tinha cantado na vida dele. Ele estava ali e ele tinha aqueles. Era o discipulado que já acontecia, sem saber que era discipulado, mas já acontecia. Entendeu? Aí de repente surgiu uma dupla na igreja cantando lá um hino do inário. Entendeu? Isso era prazeroso. Chegava naquelas reuniões de oração, às vezes você começava a cantar, cantava 2, 3, 4 horas sem cortar a fumaça. Um cântico atrás do outro assim, ó. Hoje às vezes a gente canta 2, 3 cânticos, já está todo mundo pedindo arrego. Irmão, espírito de adoração, quando ele vem, ele não tem limites. Ele não tem limites. Entendeu? E Deus habita nisso. Quantos estão entendendo? Diz aleluia. Então nós precisamos entender que nós precisamos procurar compartilhar com os irmãos. O que diz o texto aqui de Efésios? Olha só: falando entre vós com salmos. Ô irmão, eu descobri um salmo lindo aqui na Bíblia. Olha que mensagem tremenda, meu amado. Eu quero mostrar para você. E aí quando você aproxima do irmão e quer mostrar para ele um texto na Bíblia, ele diz: rapaz, mas realmente isso é tremendo. Mas você sabe o que eu descobri hoje? Olha aqui o que eu li no Apocalipse, rapaz. E eu fiquei preocupado, não entendi muito e tá. E o Apocalipse está dizendo aqui, ó, que eu tenho que guardar o que tenho para que ninguém tome a minha coroa. Olha que coisa, irmão. Nós temos que perseverar, temos que crescer. E aí começa aquela conversa gostosa. Hoje, muitas vezes os costumes mudaram. Quando o irmão chegou: irmão, Pai do Senhor, o senhor viu? Quando aconteceu com o irmão, ele caiu em pecado. Já desestrutura tudo. Você viu o que aconteceu com o irmão? Desviou. Você viu o que aconteceu com o Pedro? Saiu da igreja. Mas não é por aí. Igreja não é isto. Igreja, ela precisa viver um espírito de louvor e de adoração. Às vezes os irmãos assustam comigo. Esse tempo atrás,
eu estava conversando com o Jário, e eu digo, Jário, tem um grupo de irmãos que vão sair da igreja. Ele disse, não sabe mais ninguém não, o grupo é esse. Eu digo, não é. Irmão, a gente vê tudo, Deus mostra tudo. Ontem eu falei para o pastor Valdeli, quinta-feira eu falei para ele lá em casa, tem um grupo de irmãos que vai sair da igreja. Deus mostra. E eu tomei a seguinte posição, não vou correr mais atrás desses grupos que têm saído. Não vou, irmão. Eu corri e não obtive resultado. Então não vou. Tá? Não é que eu não quero não, é porque eu não vou dar murro em ponta de faca. Eu vou continuar fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Tá? Aquilo que Deus mandou fazer, eu vou continuar fazendo. Mas a igreja, ela precisa mudar o hábito. Falar com os irmãos, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando o Senhor no coração, dando sempre graça a Deus por tudo. Ter aquele espírito de gratidão a Deus. Senhor, eu te louvo, te exalto, porque olha, eu tive essa conversa com esse irmão, foi bom, foi agradável. Não foi bom não, Senhor, mas eu te louvo a si mesmo. Diga aleluia. Ponha-se de pé para nós orarmos. Eu preguei domingo passado no Salmo 100, onde celebrai com júbilo o Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com cântico. Celebrar a Deus. Irmão, hoje é domingo. Amém? 9 de fevereiro já. O ano está quase acabando. Já está indo. Está voando. Janeirão já foi. Estamos chegando no mês de fevereiro. O ano está voando. Hoje é domingo, estamos aqui no culto. E aí, como vai ser o seu dia amanhã? O que vai acontecer com você? Na hora que você sair daqui da igreja? Qual vai ser a sua mentalidade? Onde vai estar a sua mente? O que você está pensando? Para onde vai o seu coração? Como crente, você precisa voltar para a sua casa já louvando a Deus. Senhor, obrigado pelo culto de hoje, obrigado pelo louvor, obrigado pelos testemunhos, obrigado pela palavra. Senhor, olha, eu fui confrontado nesta área. Senhor, eu vou consertar, eu vou mudar isso aí. Eu vou louvar mais, vou adorar mais, vou cultuar mais. Eu vou estar mais presente nos cultos, eu vou participar, vou fazer alguma coisa. Senhor, eu te louvo por isto, né? E esse espírito de louvor e celebração, ele precisa continuar todos os dias da semana, até no próximo domingo, para você já vir dizendo, olha, eu estou aqui, Senhor, para te louvar, estou aqui para te celebrar. Muitas pessoas às vezes acham o culto pesado, amados. É porque ele não vem para a igreja com aquele intuito de celebrar a Deus, aquele intuito de adorar. Então ele não adora, ele não louva, ele não canta, ele não ora, ele não faz nada, ele não participa. Aí é pesado. Porque quando você participa, você faz a coisa render. Amém? As coisas funcionam desse jeito. Quando você é um participante, é um praticante, não simplesmente ouvinte, você vai fazer as coisas acontecerem. Na igreja não é diferente. Então quando você vem para celebrar, para adorar, para servir o Senhor, para entrar com alegria diante dele, para salmodiar e exaltar o Senhor, você vai trazer a presença de Deus sobre o culto. Então, amados, a partir de hoje, amanhã é segunda-feira. Aí já começa segunda-feira e diz, olha, domingo que vem eu vou estar lá na igreja e o louvor vai ser tremendo. Domingo que vem eu vou adorar a Deus como nunca. Domingo que vem eu já vou entrar na porta da igreja celebrando, cultuando ao Senhor. Fica terça-feira, não deixa cair esse espírito de louvor e adoração não. Hoje é terça-feira. Senhor, eu te louvo porque eu fui ministrado, mas eu quero mais no domingo. E eu te louvo, te exalto. Oh, envia um e-mail aí, Jesus. Quero falar do seu amor. Senhor, eu quero salmodiar com ele, quero compartilhar com ele. Deus, envia, irmão, você conta as bênçãos, conta as vitórias, ministra na vida dele. E diz, Senhor, obrigado porque eu tive a oportunidade de ministrar. Mas no domingo eu vou lá e vou trazer a sua presença através do meu louvor, através da minha adoração. Aleluia. O crente precisa pensar dessa forma. Eu não posso te desligar. Amados, olha aqui. Eu não estou assim
criticando, denegrindo. Não. Tem irmãos que às vezes ligam no domingo, 7 horas da noite, perguntando se vai ter culto no domingo. Não pode, amado. Nós somos igreja. Nós somos igreja. Isso não pode acontecer. Eu tenho que saber que a minha alma, ela tem sede de adorar, de cultuar a Deus. E eu preciso ir, eu preciso dar isso para o Senhor. É o que eu tenho para oferecer a Ele, depois de tanta coisa boa que Ele fez por mim. Então vamos criar esse espírito de louvor, de gratidão, de adoração. Ainda que eu não tenha que fazer mais nada no culto, mas eu vou lá para celebrar. Vou lá para adorar a Deus. Quantos entenderam? Diga aleluia. Então levante as suas mãos para os céus agora. Levante as suas mãos. Você que quer que Deus te levante como adorador, como uma pessoa que celebre, que adore, que exalte o nome do Senhor. Vamos apresentar diante dele uma canção. Que nesta noite, amado, a minha vida, a sua vida, seja verdadeiramente tocada pelo Espírito Santo de Deus, tocada pela presença do Senhor. Que Deus esteja encontrando aqui homens e mulheres em quem Ele possa confiar,